E aí, gente, tudo bem com vocês? Olha só, dando continuidade à nossa aula sobre o programa 5S, tá? Nós paramos, né, no primeiro conceito, né? Só para fazer uma passagem rápida aí. Qual é o primeiro conceito? É o SEIR, né, que é o senso de utilização. E vamos iniciar agora o SEITON, que é o senso de organização, tá? Então, cadê? Aí a última atividade. Então vamos lá, ó, gente. Seiton. O que é o Seiton, gente? Ele nada mais é do que o senso de sistematização, organização e classificação. Seus radicais, né, o Seiton, eles querem dizer o seguinte, ó, colocar em ordem o que está desarrumado, assentar, estabilizar, tranquilizar de uma só vez ou ao mesmo tempo, tá? Ele procura fazer com que nós tenhamos uma nomenclatura universal, uma padronização às formas de armazenamento. Imagina só uma empresa com milhares de pastas documentais e essas pastas sem nenhuma organização, sem nenhuma etiqueta, sem nenhuma definição do que elas são. Enfim, imagina a complicação que seria para você achar um único documento em meio de milhares de pastas, né? Olha só, aí está o esquema bem prático sobre o Seiton, tá? Vocês devem parar e se perguntar como eu uso aquilo. Então você vai definir o lugar das coisas e questione sempre o posicionamento, tá? O que está na mão, certo? O que está à mão precisa estar ali. É possível diminuir a quantidade desses itens? Os nomes estão padronizados? Aí, em questão do nome de padronização, eu posso dar um exemplo bem prático da nossa área, né, de técnico de farmácia. Imagina uma farmácia onde a organização dos medicamentos não é em ordem alfabética, tá? Como é que a pessoa vai achar o produto ali? Não tem como você achar, né? Só se você trabalha ali há muito tempo e você mesmo deixou daquele jeito e você lembrar que está daquele jeito. Então, um dos princípios básicos que a gente tem que ter numa farmácia em organização é definir se vamos colocar em ordem alfabética. Qual tipo de ordem a organização nós vamos colocar? Tem a ordem alfabética total, ordem alfabética por classificação de terapia, tem a ordem alfabética por medicamentos originais, a ordem alfabética por medicamentos genéricos, mas de forma geral é sempre ordem alfabética, tá? É, e essa ordem alfabética é do nome do produto, tá, gente? Não é o nome do princípio ativo. Dos princípios ativos, apenas os genéricos é que vai por ordem de princípio ativo, tá? Por exemplo, o medicamento amoxicilina mais clavulato de potássio, um dos seus nomes comerciais é o Ataque Clave. Então ele, lógico, vai estar lá como na letra AT, subsequente, né? Já o seu genérico, que é a amoxicilina mais clavulato, se tiver numa mesma prateleira e não tiver separação por genérico e originais, ele vai estar antes do ataque, né? Por questões de nomenclatura, ordem alfabética, né? Enfim, é por aí que acontecem as coisas, tá? Olha só, imagina você trabalhar em ambiente como esse aí, tanto nessa maleta aí de ferramentas totalmente bagunçada e nesse, não sei se isso é um escritório, se isso é uma sala, se isso era um quarto, o que que é isso? Eu só consigo identificar a cadeira e o computador e o resto é só papel, planilha, pasta e desorganização, hein? Você trabalhar em ambientes como esse, você perde tempo ajustando as coisas, fazendo coisas que não deveria, porque já deveriam estar organizadas, otimizando o tempo disponível. Olha aí como fica bem mais fácil, né? Nessas imagens, você vê aí à esquerda de vocês na parte superior as pastas devidamente identificadas para facilitar e organizadas, provavelmente na parte de dentro. Na parte direita aí o desenho nós temos praticamente um fichário, né, de informações, pode ser nome de pacientes, nome de notas, enfim, várias outras denominações, todos eles com a definição ali, ó, de ordem alfabética, de A a B, de C a D, então todos os nomes ou destinos possíveis ali naquela letra inicial está disponível. E nessa tabela de baixo de ferramentas, nós vemos que as ferramentas estão devidamente postas em sua organização perfeita, então isso facilita o tempo de ação para pegar uma ferramenta e fazer a manutenção necessária
da ferramenta, ou melhor, do aparelho necessário de ajuste, tá? O outro senso é o seisou, que é o senso de limpeza, tá? Lembrando que limpeza, gente, nessa situação não é apenas a questão de deixar tudo limpo, tá? A organização limpa. É questão de deixar hábil ao uso, pronto para o uso, destinado para o uso, tá? Então, ó, o seisou quer dizer límpido, limpo, puro, ou limpar, tá? Ou melhor, e limpar. Tudo limpo e organizado. Inspeção de todos os equipamentos após o uso, tá? A gente, como empresa, a gente pode pensar o que é de comum uso seria impressora, tá? Então, o correto é que a cada momento que uma pessoa utilizar a impressora é verificar se ela está com o baú de tinta cheio, se teve alguma falha na impressão, se as cores estão de acordo, enfim. Se não tiver, acionar de imediato as pessoas que resolvem esse problema e fazer a intervenção necessária, tá? Olha aí, uma oficina mecânica logo acima, tudo bagunçado, e uma oficina mecânica extremamente limpa. Qual das duas você acha que tem maior efetividade de trabalho? Essa de cima aí, no máximo, ela pega para resolver 3, 4 veículos por dia. Essa de baixo aí, eu garanto que ela resolve mais de 40 num dia, né? Só pela organização e limpeza que ele tem, que facilita todo o trabalho. Observem que nessa foto de baixo, né, nessa empresa aí de mecânica, que ele tem todas as marcações, né, em amarelo do que seria delimitações de um veículo naquele local, né? Então isso também facilita com que você tenha a otimização do serviço. Não só nesse caso como carro, mas em coisas inanimadas, né, paradas, você pode definir o lugar que fica um computador, definir o lugar onde fica a impressora, a calculadora, enfim, qualquer ferramenta que você utiliza, você pode definir delimitando marcas com áreas ou simplesmente definir, ó, aqui é o lugar, é assim que fica, tá? O outro senso, ó, o seiketsu, que é o senso de aperfeiçoamento. Olha só, o sei, já viu na parte anterior, é límpido, limpo e puro. O ketsu é bravo, limpo, sem mácula, sem impurezas nos sentimentos ou atos. Tá? Aí tá como actos, que aí essa parte aí foi tirada até de uma situação de Portugal. Tá? O aperfeiçoamento, a higiene, a saúde, a pureza, a integridade. Então são cuidados com a saúde mental e física. Tá? Então, Seiketsu é o senso da saúde. Então temos que ter cuidado com a saúde mental e física de todos os colaboradores. Gente, se uma pessoa está com problema psiquiátrico ou psicológico na empresa, essa pessoa pode afetar todo o seu grupo de trabalho, prejudicando ainda mais o desempenho, não só dele, mas toda a sua equipe. Então, isso são momentos que a gente tem que ter destreza para poder identificar, para poder intervir e tentar solucionar o quanto antes, auxiliando esses colaboradores ou pessoas que estão necessitando, tá? Ela procura sempre o melhor condicionamento operacional, manutenção de áreas comuns, tá? Então, se você trabalha com ambientes comuns, então você deve manter sempre a higiene e saúde daquele local. Hoje, mais do que nunca, a gente está vendo a necessidade de manter a saúde e higiene. Tudo que a gente toca que vai deixar em algum canto que outra pessoa pode utilizar, a gente tem que hoje deixar lá limpo com álcool, seja álcool líquido ou álcool gel. O correto é a cada vez que a gente utilizar o ambiente, a gente higienizar, né? Limpar toda a sua bancada, computador, mouse, caneta, enfim, tudo tem que estar higienizado para que o próximo venha a utilizar com a maior segurança possível nos aspectos de saúde, né? Olha só, na visão prática, o Seiketsu, a gente tem essas questões aí, ó. Questão de visibilidade, por exemplo, uma tela de computador que ela está com alguma achura, que algum defeito, alguma coisa que prejudique a visão, é uma questão de visibilidade. Um adesivo que tenha na porta do banheiro que não consegue identificar se é banheiro masculino ou feminino, um adesivo que está na entrada da empresa, a fachada, a questão da temperatura hoje é muito importante.
né? Você tiver um ambiente de trabalho muito quente, você vai provocar o estresse do seu público e dos seus funcionários, então tem que tentar manter uma qualidade de temperatura ideal, né? Questão de pó e poeira, questão realmente aí de limpeza direto, né? De diminuir a quantidade de pó e poeira no ambiente, faz parte. Proteção acústica para algumas situações, sem problema nenhum. Você tem que verificar se é necessário ter acústica, se não, vai depender do tipo de empresa que se existe, né? Que se tem. Os corredores de passagem. Hoje, não sei se vocês viram há pouco, os hospitais agora estão colocando faixas amarelas e vermelhas em seus corredores, né? Normalmente as faixas vermelhas são para aqueles profissionais que estão em contato direto com o Covid-19, onde eles têm que passar só daquela parte que a fita vermelha está para fora, né? E os outros é só da faixa amarela para dentro, ou delimitando ambientes, né? Onde a partir dali só pode entrar o pessoal autorizado, e assim vai, né? São várias demarcações possíveis para melhorar a situação de trabalho e o posto de trabalho favorecendo onde cada um tem que fazer, tá? Então lembre-se sempre, gente, mesmo que o seu posto de trabalho seja só de trabalho seu, se sua bancada é só sua, mas você tem que sempre manter essas práticas. O Shizuki, que é a última norma que nós temos do programa 5S, é a autodisciplina. Essa daí é a mais difícil para todos vocês, para todos nós, na verdade, que é você aplicar todos os conceitos anteriores sem prejuízo nenhum, fazendo todos eles metodicamente, passo a passo, sem alterações, tá? Isso exige da gente o treinamento de força mental, física e moral, tá? Na busca da melhora contínua, utilizando a criatividade e a força de vontade para alcançar a qualidade de vida e melhorar os resultados. Atentem que nos primeiros slides a gente fala em questão muito de vida, né, de qualidade de vida, e que pode mudar nossas atitudes e até o nosso humor utilizando esses conceitos do 5S. Então, ele não é apenas um modelo utilizado para empresas, ele é um modelo que pode ser utilizado para a vida de todos nós, otimizando nossas atribuições, nossas atividades, nossos afazeres no dia a dia, tá? Então, gente, o programa 5S, ele promove transformação, mas para que ele seja executado com maestria, há necessidade da sinergia de todos os S's e a sinergia de todas as pessoas que ali trabalham, ou que ali passam, né? No caso, se for em casa, todos da casa têm a obrigação de manter tudo organizado, tá? Olha aí, há uma grande diferença entre pessoas trabalhando juntas e todas elas apenas trabalhando ao mesmo tempo, né? Trabalhando junto, a gente consegue melhorar as perspectivas e dar mais resultado. Se cada um está fazendo um trabalho por si, então vai ser muitos que vão estar fazendo as mesmas coisas que poderiam estar fazendo coisas somando, né, os outros. Uma coisa que falam muito é a questão do um por todos e todos por um. Sim, é a questão de um equilíbrio que existe, né, entre as tarefas e relações pessoais. Os propósitos têm que estar bem definidos e sempre a questão de motivação. Tem que estar sempre motivado às coisas. Você tem que sempre procurar motivar os seus colaboradores, seus colegas. Tem que ser sempre uma pessoa diferente, tá, gente? Lembrem-se sempre, as pessoas diferentes é que são as pessoas que se dão bem nesse mundo. E aí, ó, umas orientações gerais sobre como vocês devem implantar o 5S. Lembra dos trabalhinhos que eu já passei para vocês durante essa aula? A parte 1, né? Então aí, ó, aí você consegue complementar tudo o que eu solicitei a vocês, né? Então, olha só, passe da teoria para a prática, gente. Aprendam a fazer isso, não só para ter organização do sistema, mas na vida de vocês. Lembra lá da primeira aula da gente que eu pedi para que vocês traçassem metas e tudo mais? Não apenas botem no papel. Criem vergonha e botem isso para funcionar. Ponham na prática, tá? Cada pessoa, quando você está lidando com um ambiente de trabalho, ela deve ter um tratamento diferente? Sim. Sim, cada pessoa ela age de uma maneira, cada pessoa entende uma situação de maneira própria. Então, vocês precisam entender que
tratar pessoas de modo diferente não como é que eu posso dizer? Não é dividir as pessoas, e sim tentar fazer com que a pessoa consiga entender da maneira dela, da maneira mais correta do que você quer passar, tá bem? Então, implemente os 5S gradualmente, dê tempo ao tempo, tá, gente? Estou pedindo para vocês fazerem um trabalho para me entregar até semana que vem, mas que vocês possam aplicá-lo por períodos muito maiores e vocês vão ver a evolução que vocês vão ter. Atue preventivamente, elimine as causas dos problemas. Apareceu algum problema? Anote qual é o problema, procure as soluções para ele e o melhor é evitar chegar a ter problema. Se você verifica que aquilo pode causar um problema, você tem que tentar sanar isso antes que isso venha a tornar um problema maior, ok? Quantifique e divulgue os ganhos dos 5S por toda a organização. Aí é falando mais em questões de uma empresa, mas você pode sim divulgar para você mesmo o que é que aconteceu depois que você aplicou o 5S, o quão melhorou os seus afazeres, o quão mais rápido você está fazendo as coisas, tá? Fale a linguagem das coisas, aí tá das coisas e do dinheiro, no caso aí realmente é a questão mais empresarial, tá? Aplique os 5S em casa, olha só, no carro, no seu computador, na sua cabeça. Aplique o 5S em todo lugar, ele é cabível para todos os aspectos, tá? Tenha um plano de implantação ou implementação e não tenha medo de falhar. Vai acontecer, você vai falhar, mas quanto mais você aplica, mais você consegue chegar ao êxito. Então as etapas para a implementação do 5S é a mobilização, a promoção, a implementação e a avaliação do que você vem fazendo, tá, gente? Olha só aí, isso é o mesmo ambiente de trabalho, tá? O antes e depois. Gente, veja que zona era o ambiente de trabalho antes e depois como ficou extremamente organizado, tá? É a mesma empresa, é o mesmo ambiente de trabalho, só que desta vez ficou mais organizado por causa da aplicação do 5S. Exemplos no escritório, olha só. Observem que essas pastas aí, eles fizeram como se fosse um corte, vamos dizer assim, né? Adesivaram diagonalmente. Isso daí favorece a questão de saber exatamente qual o local desse documento. Estão vendo? Por exemplo, se eu tirar nessa foto da direita, se eu tirar o arquivo 2 da esquerda para a direita, né? E colocar ele do outro lado, ele não vai encaixar com a diagonal. Então eles fizeram esse jeito aí para poder facilitar a colocação, não só pela questão de alfabetização, de A, B, C, D. Eles de colocar essa faixa para poder facilitar mais ainda a visualização direta, né? Facilita mais ainda. O visual fica mais fácil de você saber onde colocar. Questões de demarcações, observe que nas imagens de cima é a questão da impressora, de onde a impressora vai estar, né? No caso da foto da esquerda, aí está mostrando onde os documentos devem ficar, tá? Aí seu IP é documentos. Nas duas imagens de baixo, está mostrando, eu creio que isso seja um centro de chão, tá? Tem a marcação em verde, não sei se vocês conseguem ver por esta imagem, mas tem marcações em verde onde deve ficar cada pezinho dele, que é o local desse móvel, tá? E olha aí que coisa massa, vamos dizer assim, né? As coisas devidamente organizadas em seu lugar. No caso, na parte de cima, tudo bem organizadozinho. Na questão da foto do escritório aí à direita, com a tesoura, as canetas, calculadora, tudo bem organizado, do seu devido lugar. Já na foto de baixo já tem sua organização, tem cada coisa no seu lugar, mas já tem um volume maior. Aí vem a pergunta, será que é necessário todo esse volume que tem aí? Ou será que eu ainda posso limpar mais ainda isso daí? Olha aí exemplos de alguns armazéns, se alguém já foi em um armazém ou numa indústria ou algo do tipo, sempre vai ter essas marcações firmes no chão, né, indicando onde o trânsito, como é feito, para onde tem que seguir o carrinho, para onde tem que seguir a maca, enfim, para onde tem que ir cada coisa. Isso diminui os riscos de acidente, tá, gente? E veja como fica bem organizado, né? Isso é um CD de distribuição aí, né, um centro de distribuição extremamente organizado, né? Isso facilita muito, principalmente na hora de pegar o produto, identificar onde está o produto e fazer o seu despacho, certo? Então, nossa atividade geral para essas aulas aí do sistema 5S é o seguinte, gente.
Eu quero que vocês, em caráter de revisão, tirem foto do ambiente inicialmente escolhido e durante o processo de organização também, tá? Identificando cada etapa S realizada e como resolveu dilemas. Coloquei como resolveu dilemas, que eu não sei o que é que vocês vão utilizar, né, quais a foto que vocês vão estar utilizando, mas de modo geral, que vocês mostrem o passo a passo do que vocês fizeram e como fizeram e o porquê chegaram àquela definição, certo, gente? Lembrando, mandem para o meu e-mail, tá? rafaelclinico@gmail.com, repetindo, rafaelclinico@gmail.com. Essas atividades são as atividades que eu estou passando para vocês em caráter alusivo ao que a gente está aprendendo e que vocês possam executar e que eu possa avaliar as condições de vocês. Certo, gente? Então, só para finalizar, tá aí o que é que vocês precisarem entrar em contato comigo, tá? O e-mail já está aí mais uma vez, né? rafaelclinico@gmail.com. Podem seguir meu Instagram, se vocês não me seguem, tá lá. Meu número de zap a maioria de vocês tem, podem adicionar, fiquem à vontade, tá? E só para fechar, nossa próxima aula vai ser sobre fluxogramas, ok? Então, quando chegarmos nos fluxogramas, vocês começam a entender cada vez melhor as situações de organizações e normas, certo, gente? Então, muito obrigado, até a próxima aula, gente. Tchau, tchau, abraço a todos.